Boa tarde, meus caros amigos. Hoje é uma terça-feira bem fria, de janeiro de 2024, meu sexto mês de aposentadoria, que está me dando a oportunidade de ler maior do que eu tinha recentemente quando trabalhava. E no meio das minhas últimas leituras eu achei aqui quatro frases curtas que eu vou ler agora, que me remetem para um pensamento meu atual, que eu quero comentar aqui brevemente. Lembrando que eu vou dar uma chance para os meus amigos advogados eventualmente rirem da minha cara ou me espinafrarem. Continuam meus amigos do mesmo jeito, isso não, da minha parte não vai mudar. Vamos direto aqui pro texto que eu separei aqui. Vamos lá. Um regime político onde o chefe do Estado é de fato um ditador cercado de auxiliares irresponsáveis, sem a mais leve obrigação de dar ao país a menor satisfação de seus atos, abroquelado no supremo desdém que lhe é outorgado pela própria Constituição, tendo os pés fincados na Força Armada, que se move ao seu aceno, senhor de um poder discricionário enorme e limitado, em seu mando ele, o chefe, apenas pela responsabilidade teórica e pilérica dos processos fantasiosamente ideados na Carta Política, é, naturalmente e irremediavelmente, um capitão de militarismo que a própria lei suprema aparelha. Não vou falar do Bolsonaro, embora o texto aqui possa sugerir isso, não é essa a questão. Todos sabemos ser a mais forte arma vibrada contra o sistema representativo por seus inimigos, a eterna alegação da falsidade das eleições. O celular infelizmente toca de vez em quando. Interessante, né? Falsidade das eleições. Como presidencialismo, possuímos um anomalismo em que o Congresso dirige censuras descabidas ao governo, quando não lhe dirige moções de confiança em que lhe delega poderes ainda mais amplos do que os que ele já tem, uma pagodeira. Última frase, bem curta aqui. É um governo para heróis do caráter como Washington ou Franklin. De onde saiu isso? Vamos ver aqui. Silvio Romero, Parlamentarismo e Presidencialismo na República Brasileira, cartas ao conselheiro Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Companhia Impressora, 1893. Mais de um século. Interessante que o cara que escreveu isso aqui há mais de um século, ele tocou num assunto atual, que é essa questão da confiança e desconfiança que existe na apuração das urnas. O termo heróis me chamou a atenção aqui e me provocou esse meu intuito de deixar registrado o que eu penso aqui a respeito desse assunto, porque a avaliação que eu tenho hoje do presidencialismo, ela não começou aqui depois que eu li esse livro, já tem um bom tempo, anos, é que o presidencialismo na prática é um regime furado, já esgotado, não tem mais o que fazer com isso, no meu entender. E é um regime que eu entendo que é um regime de heróis. Como assim um regime de heróis? Do ponto de vista do eleitor, da base do sistema político, né? A partir da sociedade, é isso que eu quero dizer. O herói que ele está colocando aqui é de um outro tipo, não é essa caracterização que eu estou colocando aqui, mas veja uma coisa, quem que apareceu para o eleitor como uma figura heróica que ia transformar tudo, virar tudo do avesso, fazer o país uma outra coisa nova? Vocês vão pensar que eu vou falar que é o Bolsonaro, né? O Collor foi esse cara, né?
O eleitor olha, nossa, esse aqui vai resolver a nossa vida. Porque eu entendo que o sistema ele acaba levando a essa situação de você olhar assim, bom, eu vou indicar quem é o cara que vai mandar em todo mundo, então esse sujeito precisa ser mesmo o sujeito. O cara, ele tem que ser o He-Man, né? Eu digo assim, nos sentimentos do povo, eu vejo que é isso que se passa mesmo. Se a gente for observar os discursos que a gente vê de vez em quando, as conversas de rodinhas de amigo a respeito de política. O Bolsonaro foi um caso. Em 2018, alguém falava do Bolsonaro durante a campanha, falava Bolsonaro e em seguida mito. Mito, mito, mito. O que é o mito? O mito é uma coisa, sabe, um negócio grandioso, fora do comum, um He-Man, né, para falar português, claro. É isso que eu penso do presidencialismo hoje. E essa tensão política que existe na divisão de poderes que a gente tem aqui, ela reverbera na sociedade, porque hoje você vê claramente que aqui, no andar de baixo, existem apenas duas versões, dois grupos mutuamente excludentes, um querendo literalmente aniquilar o outro, como já aconteceu aí em algumas ocasiões, em discussões políticas que terminaram literalmente à bala, né? Porque o próprio sistema ele não prevê com toda a segurança a convivência entre os poderes e, obviamente, entre interesses e contrários. A convivência entre os contrários no Brasil aqui, historicamente, é só a gente olhar, ela é bem difícil. E agora isso está no campo da sociedade porque todo mundo vota. Como assim todo mundo vota? Só para lembrar uma coisa, as mulheres só puderam votar igual aos homens, né, ter o mesmo valor, exercer o voto da mesma maneira, nos anos 60. Não faz tanto tempo assim na nossa história. E uma outra coisa que para mim é um legado que a história da política deixou para mim que eu não gosto, é que eu só fui votar para presidente, não só para presidente, em todos os cargos eletivos, apenas depois dos 30 anos. Nesse cenário de você votar de vereador até presidente, eu tive, na verdade, a metade das oportunidades que a lei estabelece, porque daqui 2 anos, eu estou com 68, daqui 2 anos eu não preciso comparecer nas urnas mais. Um sujeito que hoje tem 18 anos de idade, ele tem 26 oportunidades de ir para as urnas para dizer o que ele quer e o que ele não quer. Ele pode errar, mudar o voto dele, errou de novo, volta para trás, sei lá, totalmente diferente do que foi para mim, porque eu tive nesse campo de você poder realizar um voto pleno em todos os cargos possíveis, eu tive só a metade das oportunidades. E o Silvio Romero aqui, ele advoga os pontos positivos do parlamentarismo em detrimento do presidencialismo, sustentando que a convivência entre os poderes, no caso do parlamentarismo, ele fala especificamente do inglês, tende para, no mínimo, uma desarmonia muito menor do que aqui, porque lá existem tensões também, não há a menor sombra de dúvida. Tanto que, de repente, num determinado momento, o primeiro-ministro, seu gabinete pode cair inteiros, o processo continua, e vamos então pegar do parlamento mais um outro cara para fazer essa função, que vai escolher os seus ministros para compor o gabinete, e vamos em frente. Ou seja, aqueles que discordam nas suas propostas, suas ideias uns dos outros, de alguma maneira eles são obrigados
a conviver com seus opostos, né? É uma situação diferente daqui. Eu me lembro agora de um deputado federal, eu não sei se foi daquele período da Dilma, do segundo mandato, nem lembro qual é o nome dele, que ele numa entrevista ele falou literalmente de guerra nas ruas. Puxa, mas para que isso? Será que um parlamentar ele pode falar uma coisa dessa? O sistema prevê isso? Aí você olha hoje na sociedade, as pessoas estão se batendo de frente, se separando umas das outras, porque pura e simplesmente não conseguem conviver mais. E no meu entender, isso aí é o resultado final de um sistema que eu considero furado. Eu não acho que o Brasil vai realmente conseguir conquistar uma harmonia na sociedade com base no sistema que nós temos, que eu acho que é o nosso pior defeito de todos. As diferenças de opinião, elas nunca vão deixar de existir, mas a convivência entre as pessoas está acabando. E nós vimos aí no 8 de janeiro do ano passado uma representação disso que eu estou falando, que não chegou no rompimento real por muito pouco, mas poderia ter rompido de vez.